A fé. Você já ouviu falar nessa palavra, né? 2 letras. F-E. Fé. Quando se ouve a palavra fé, já remete-se a lembrar de religião. Mas será que é isso mesmo? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Graças a Deus, felizes por poder mais um dia começar a reiniciar. Existe maior bênção que essa? Poder reiniciar a vida, poder recomeçar, tendo uma nova chance de alcançar aquilo que ainda não alcançamos, de aprender aquilo que ainda não aprendemos, de vencer aquilo que ainda não fora vencido. A bondade de Deus, ela é infinita, como infinito é a vida, infinito é o amor de nosso Senhor. Bem, olha só, a fé, o que é a fé para você? O que é? Quando se fala em fé, o que remete à sua mente? O que faz você pensar? Na sua religião, na sua crença? O que é a fé para você? Pois bem, nosso irmão Bezerra de Menezes, que estará conosco neste fim de semana aqui no Templo Maria Santíssima, e convida você para estar também com ele aqui, nesta casa que não tem parede. Lembre disso, a casa espiritual ela não tem parede, um trabalho espiritual não tem parede, não tem. O trabalho espiritual acontece aonde precisa acontecer, conforme a vontade e o desejo daquele que quer receber, ponto. Então não limitemos o poder do amor que esses espíritos têm, que pode sim realizar um socorro espiritual aonde nós estivermos. Não limitemos isso. Você sabe que os limites é dado pela cabeça incrédula, né? Uma pessoa que não acredita, ela não tem fé. Então ela limita a sua vida à descrença dela. Ela limita a sua vida por ela não acreditar nas possibilidades. Tudo é possível àquele que crer. Então, Bezerra de Menezes ele vai abordar esse tema, a fé. A fé. A fé é o caminho da cura, mas quando se fala em cura, não achemos que é apenas cura de uma doença no corpo físico. Há muitas outras doenças que não são manifestadas fisicamente, mas acabam interferindo na sua vida, no seu bem-estar, na sua melhora. A doença da fofoca, a doença da maledicência, a doença das dívidas, a doença do vício e tantas outras doenças. Então, quando se fala que a fé é o caminho da cura, é de todo e qualquer mal. Por quê? Porque a fé, bem definida pelos espíritos, é a força espiritual, F-E, força espiritual. É você mostrando o seu poder como espírito, vivendo na matéria, administrando bem esta matéria. Sabe, eu lembro das palavras de Jesus quando ele diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aonde está isso? Mateus 26, 41. Procura lá. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, quando há a fé, é a força espiritual exercendo esse poder sobre a fraqueza da carne. Então, meu irmão, não deixe que a sua mente, não deixe que a sua mente venha criar impossibilidades ou obstáculos para impedir você de alcançar o que você quer. Cuidado com os teus próprios pensamentos. Aquela frase que acabam sendo manifestadas em algumas pessoas, aquela que acaba sendo manifestada por algumas pessoas que diz assim, eu não consigo. Jesus, tudo que você não consegue é por causa da sua descrença. Tudo que não consegue é porque você descrê. E aí quando você expressa essa frase, eu não consigo, você está realmente sendo um boicotador da sua vida.
impedindo que a sua criatividade ela possa ser exercida para gradativamente você ir criando as possibilidades de alcançar o que quer. A vida é como uma grande área semeada. Você vai colocando as sementinhas e não espere que amanhã você vai colher. Você tem que ir regando, aquela sementinha brota, vai virando uma pequenina árvore, vai crescendo, se fortificando e você continuando ali regando até o momento em que ela te dá o fruto, a proteção, a sombra. Por quê? Porque você persistiu em dar o seu melhor e depois colhe do melhor que você deu. Bem, vamos fazer a prece e vamos passar a palavra a nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, que vai falar sobre esse poder da fé. Mas não uma fé, veja bem, não uma fé morta, não uma fé prisioneira. Mas o que é uma fé prisioneira? É aquela que fica na dependência de outra pessoa. Eu tenho fé, então eu espero que o Espírito vai me ajudar. Ele vai me ajudar porque eu tenho fé nele. E nada faz esperando que ele faça. Eu tenho fé na minha religião vai me ajudar e fica esperando. Ora, a fé que nós temos que alimentar em nós é a fé raciocinante, o que nós chamamos de fé viva. Eu peço, mas poxa, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, então se eu pedir algo na minha oração, eu vou exercer aquilo que eu peço. Se eu peço paz, eu vou exercer em mim a paz. Se eu peço paciência, eu vou exercer a paciência. Pelo menos eu vou exercitá-la em mim para alcançar o que eu quero. Eu peço riqueza, então o que eu vou fazer? Vou trabalhar a minha riqueza. O que é a riqueza senão você fazer bem aquilo que é designado a você? Isso é riqueza. Não adianta pedir e cruzar os braços. Peça o que você pedir, a partir de agora, comece a exercer de acordo com o pedido que fez. Bom, vamos lá. Então, vamos falar com Deus. Pois Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Está de fato em torno de nós, a cada instante, a cada minuto. Se eu peço a Deus, não posso descrer que Ele não esteja a me ouvir, pois se Ele é onipresente, está assim, ciente de tudo o que acontece em mim. Por isso, Senhor, com essa consciência, com esse raciocínio, com essa capacidade que o Senhor nos concedeu de pensar, aqui nós pedimos que não nos falte a paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, que o mundo não nos pode dar. Pedimos, Senhor, a sabedoria, a força, pois desejamos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Pedimos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência, pois desejamos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A coisa melhor. Não há coisa melhor do que uma prece, né? Não há. Não há coisa melhor para você se fortalecer e poder cumprir com as suas obrigações do que uma prece. De fato, uma prece, ele revigora. Eu repito isso daqui porque acontece, mas essa prece que revigora, ela só acontece quando você realmente a faz. Não repete palavras. Tá? Por que eu insisto nisso? É para que você não deixe a sua mente entrar no automatismo. Eu vou fazer uma prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu conheço pessoas que nem sabem o que significa as palavras proferidas na prece do Pai Nosso. Eu conheço. E da Ave Maria, então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, bendito. Não sabe não o que é bendito. Não sabe. E ela repete. Aí diz que fez uma prece. Não faz isso não. Não faz isso não. Você sabe que eu converso muito, eu tenho muitos amigos evangélicos, já disse isso daqui, e eles fazem oração, né? E aí, infelizmente, ficam a criticar quem faz prece. Qual é a diferença? A oração é quando você fala as palavras vindas do seu coração, tem uma conversa com Deus, uma reza, né? Uma reza, uma prece, é quando você pega palavras como essa, trazida por Francisco de Assis, e repete como sendo as suas. As duas estão certas quando você faz de coração. As duas estão erradas quando você simplesmente exala palavras. Pois a prece é um diálogo que você faz com essa força que nós intitulamos Deus. E essa força, Deus, ela está diluída em tudo que é de bom, tudo que é amor. Então, quando você fala com Deus, você está falando com aquele que te ama e deseja te ajudar. Aí, nós precisamos dessa ideia de ter um Deus que fique nos ouvindo. Ora, pois, eu digo para você, uma mãe não é um Deus na vida dos filhos? Diga aí, é ou não é? Uma mãe, ela dá a luz, ela deu a vida a você. Então ela teve o poder de dar a vida a você, de sustentá-lo dentro, ou sustentá-la dentro do seu ventre por 9 meses. E depois dar a luz, depois de dar a luz, ela amamenta, ela cuida. Isso é um Deus. Isso é Deus. E ela faz todas estas ações puramente por amor. Isso é Deus. Bem, eu não quero me alongar, eu quero que você preste atenção nas palavras, então, do nosso irmão Bezerra de Menezes, que ele fala da fé, que é o caminho para curar todos os nossos males. A fé é um instrumento de soerguimento de todos nós. É o caminho sugerido por Jesus para a cura dos nossos males. Desta forma, não temos por que lamentar dos infortúnios, quando eles, muitas das vezes, nos colocou no caminho da fé. A nossa busca pelo algo sentido, quase sempre invisível, dentro de uma forma mínima de crença, que pelo conhecimento adquirido ao longo do tempo vai nos alimentando a nossa jornada pelo mundo. Jesus, portentoso Senhor, Criador da terra, juntamente com todos os seus emissários, vem ajudando a humanidade a evoluir
fazendo com que cada um trabalhe pelos talentos que tem, fazendo o melhor a cada dia, dentro do plano divino que cada um buscou em suas vidas pregressas, para que ao longo desta jornada possamos nos encontrar em paz. Diante disso, conseguiremos suplantar nossas fraquezas, vencer nossas doenças, que nada mais são do que desequilíbrios funcionais dentro de um sistema imunológico ligado a todas as nossas emoções, trabalhados pelas nossas razões, que ferem todos os sentidos que deveriam estar harmônicos em nossa vida. Obrigado, meu irmão Bezerra de Menezes. Obrigado. Obrigado também, não podemos esquecer, agradecer ao médium que dá essa passagem, este espírito, que vem trazendo essas informações a todos nós. Obrigado ao Gilberto Rissato, e sem puxar saquismo, e sim valorizando o empenho deste que está aí à frente desta casa, que é o mediador para que possamos ouvir essa mensagem de Bezerra de Menezes e a mensagem de tantos outros espíritos. Então, nossa gratidão, como agradecemos a Maria Santíssima que trouxe ao mundo material essa casa, que abriga todos nós, para que estudemos cada vez mais. Você sabe que, como o Gilberto mesmo diz, eu gosto de aprender. Eu também gosto muito de estudar, de aprender, de ouvir. E é importante que o aprendizado ele seja amplo, não ficar restrito apenas àquilo que a religião diz que tem que ser. Ora, tudo é aprendizado. Cada situação te possibilita aprender, cada uma delas. Você aprende muito no trabalho que você faz. Você aprende muito com o convívio com a sua família. Você aprende muito até com o vizinho. Viver em sociedade é um grande aprendizado. Agora, só aprende aquele aluno que deseja aprender. Senão você vai para a escola e fica como aqueles do fundão, sabe? Alunos do fundão que não prestam atenção em nada. Então, tem muitas pessoas que vêm ao mundo material, a essa escola da vida, e não prestam atenção em nada. Fica no fundão, querendo só gazetar. Já ouviu falar dessa palavra? Só quer brincar e não quer prestar atenção na aula. A aula é oferecida a cada instante é uma lição nova. Cada situação que nós chamamos de problema é uma situação nova nos desafiando ao crescimento, ao desenvolvimento, à superação de quem? De nós mesmos, a nos superarmos. Bezerra de Menezes estará conosco neste fim de semana e nos traz estas palavras tão esclarecedoras e tão acolhedoras. Todos os problemas são de origem espiritual, porque é de origem do próprio espírito, que molda a sua forma pelos conhecimentos que tem e praticados, mesmo que errados. Isso faz com que, de uma forma ou de outra, cada um busque a sua cura através do conserto das atitudes. A cura está dentro de cada um pela sua vontade de acertar. Ninguém está condenado ao sofrimento pelas ausências, pelas dores, que para tudo e todas as coisas há uma razão muito simples. Tudo isso é provocado pelos distúrbios que a mente provoca diante das indagações de vida que cada um tem.
quando cada mente for pacificada, quando observarmos os nossos irmãos que cometem erros, sem nos tornarmos arrogantes, sem nos tornarmos preconceituosos para com eles, e passemos apenas a entender que o grau do conhecimento que os mesmos têm os levam a cometer tais infortúnios que ferem a nossa forma de ser. O nosso corpo, quando em estado físico, é alimentado por uma rede de energia que está ligado à terra, ao ar, à água, às vibrações que pairam no ar. E essas vibrações são as fontes alimentadoras da energia que todos os órgãos precisam diante do comando que o espírito tem através dos impulsos que o sistema nervoso o dá. Através da prece, da paciência, esse exercício minucioso, o sistema nervoso, ele trata de acalmar toda essa energia em excesso que acaba rompendo vasos, tecidos, pequenos nervos e tendões, provocando inflamações nos maiores. Tendo isso causado mal-estar em todas as situações físicas que o ser humano tem. O exercício da paciência pela paz é um método de cura para livrar-se de todas as dores. Obrigado, irmão Bezerra de Menezes, por todos esses esclarecimentos que traz uma racionalidade. Você sabe que o estudo da espiritualidade, ele é um estudo científico, matemático. Olha o que diz Bezerra de Menezes em suas palavras. Olha, todos os problemas de dificuldades são de origens espirituais. Por quê? Porque está no espírito. O espírito manifesta no seu envoltório físico, no seu corpo físico, no seu veículo material, que é o corpo. Mas toda doença tem origem, como disse Bezerra de Menezes, no espírito. Sensacional quando ele diz, não é, que o nosso corpo tem uma corrente de energia que está ligada ao ar, ao vento, à terra, à água. Então tudo parte da ação do espírito para se conectar. E aí ele cita a prece, quanto é importante a prece, para que haja essa capacidade de conexão com esse sistema tão perfeito que é este envoltório físico. O nosso corpo tem todos os elementos que tem na natureza, porque nós estamos interligados uns com os outros, como claramente falou Bezerra de Menezes. Por isso que eu digo, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Esses espíritos ensinam, é uma aula para que saiamos daquela ideia de ficar na dependência. Ah, eu dependo de Deus, se Deus quiser eu vou ter, se Deus quiser. Isso é uma criação que nós geramos para ficar esperando que seja oferecido, que seja dado a nós, que seja feito para nós, e a nossa obrigação de fazer, e a nossa liberdade de construir a nossa vida, de se conectar com aquilo que queremos. Sabe, a palavra conexão, ela está muito em voga, não é? Por causa da internet, o advento da internet nos trouxe tantas palavras novas, não é? Entre elas, conexão. Então nós precisamos, como disse Bezerra de Menezes, ligarmos o nosso sistema que montou esse corpo à natureza, interagir com a natureza para que nada nos falte, para que possamos recarregar cada uma das células, recarregar o nosso cérebro, a nossa mente, e assim poder interagir melhor com a vida. Interagir melhor com a vida. Sabe, Jesus, ele é sábio dos sábios, por isso é o Cristo planetário. Ele ensinava coisas profundas de forma simples. Quando ele diz que faça ao próximo aquilo que queres para você, ele está nos ensinando cientificamente
a ligar o nosso corpo àquilo que nós desejamos, a nos conectar com aquilo que queremos. Ora, se eu quero ser feliz, eu tenho que exalar felicidade e atrair para mim aquilo que eu estou desejando. Ora, se eu quero ser próspero, eu tenho que exalar de mim a prosperidade. Eu tenho que fazer melhor, eu tenho que executar melhor, porque a prosperidade, ela parte de nós para atrair aquilo que nós precisamos para alcançar o que desejamos. E assim tudo. Isso é ciência. Olha, estes espíritos, eles nos oferecem muito mais do que apenas alcançar um propósito. Ele nos oferece a capacidade de alcançar tudo que nós queremos e muito mais, mas muito mais. Só temos a agradecer a Bezerra de Menezes, que nos trouxe mais essa aula da espiritualidade. Obrigado, irmão Bezerra de Menezes, obrigado de coração. Esse espírito que estará conosco neste fim de semana. Você é nosso convidado. Agradeço a você, Rogério Pereira de Niterói. Agradeço pelas suas palavras, viu, meu irmão? Agradeço. Suas palavras, elas estimulam outras pessoas a manterem a sua fé. Então, obrigado. Como eu convido a você, se tem um testemunho a dar, escreva. É importante. Você pode ser uma ferramenta de Deus, dos Espíritos, para socorrer uma pessoa que não tem a fé que hoje você tem. Escreva. Se tem alguma dúvida, escreva também. Olha, eu tenho dúvida sobre tal assunto. E nós vamos procurar abordar aqui, nessa sala de aula, nesse estudo matinal. Tá certo? Se você tem qualquer observação a fazer, faça. Teve um irmão que fez uma observação um dia desse, o porquê que as mensagens estão menores. Eu digo para você, meu irmão, as mensagens estão menores porque será que nós estamos capacitados a assimilar tudo de uma vez? Será mesmo que nós temos a capacidade de assimilar toda esta riqueza que Bezerra de Menezes acabou de trazer em um pequeno espaço de tempo? Será que não é melhor doses homeopáticas de constante do que uma dose maior de uma vez que não conseguimos absorver tudo? A proposta é esta: nós somos disciplinados. Se os espíritos nos pediram para assim fazer, assim fazemos. Tá bom, meu irmão? Então fala a sua opinião, dê a sua opinião, sim. Não é Samanta Saraiva dos Anjos? Tudo bem aí em Caxias do Sul? Maria do Carmo Silva de Teresópolis, a Cátia Costa está ali em Floripa, Ana Leite da Serra da Cantareira, logo aqui pertinho, né? Ana, Deus te abençoe, viu, minha irmã? A Maria Solange Lopes de Rio Bonito. Johnny, tudo bem, Johnny? Cole. Teutônia, fica ali no Rio Grande do Sul. Bom, a todos vocês, meu fortíssimo abraço. Vamos à sala de concentração, vamos estudar a mediunidade. Sala de concentração. Nós estamos dentro da sala de concentração, nos preparando. O trabalho espiritual só acontece quando os médiuns estão em condições de perceberem a presença dos espíritos, para que eles possam assimilar a energia deles. E toda e qualquer vibração contrária do médium prejudica a manifestação do espírito. E quando o médium quer forçar uma manifestação, ele acaba desgastando a própria vibração do espírito e a dele.
Por isso que cada médium precisa estar consciente do seu dia a dia e se policiar mais quanto às suas emoções. Nunca a oração em vigilância foi tão importante como agora. Nunca a humildade foi tão importante como agora para os médiuns de todo o mundo, por causa das influências que o mundo está recebendo, devido a toda essa transição que a humanidade passa. Quanto mais o médium aflora a sua mediunidade, mais sensível ele se torna a essas manifestações vibracionais. E se o médium não estiver bem com ele, muitos dos erros das encarnações anteriores dele vai aflorar. E a primeira coisa que vai acontecer é o médium se afastar dos trabalhos espirituais. E isso vem acontecendo em todo o mundo. Muitos médiuns que não estão sabendo como lidar com a sua própria vaidade, o seu ego, a sua inteligência, estão se afastando do trabalho espiritual, da caridade, e tentando buscar alguma afirmação material em sua vida. Quando o espírito nasce para ser um médium, a mediunidade tem que estar em primeiro plano, em todos os momentos da vida dele. Mas todo médium precisa ter consciência que ele tem sua própria personalidade e que o espírito guia não vai ficar toda hora ali conversando com ele. Os espíritos, eles têm suas atividades, mas o médium tem suas percepções. E muitas das vezes o médium passa a ser obsidiado por espíritos que sutilmente vai lhes envolvendo em conversas e vai fazendo com que o médium vá se desviando da sua missão, se enchendo de orgulho e prepotência e agindo muitas vezes com cinismo, com preconceito, com perseguição àqueles que estão ao seu próprio lado. Às vezes o médium começa a criar problemas dentro da sua própria casa, com a sua mulher ou com seu marido, com seus filhos. E às vezes ele quer impor uma autoridade que ele já perdeu dele mesmo, por falta de humildade, pela ação do orgulho, pela ação da vaidade, que vai invadindo os corações por influências de espíritos não qualificados, que querem tirar os médiuns dos trabalhos, fazendo com que eles se lembrem da vida material que eles estão e fazendo eles escolherem primeiro a vida material do que a sua própria missão. Como a grande maioria dos médiuns no mundo são bem desenvolvidos intelectualmente, eles acabam caindo nessa cilada, cheios de orgulho, às vezes sendo até prepotentes, sendo até indigestos em muitas coisas em suas vidas, é onde eles vão se afastando das atividades espirituais, esquecendo da missão que têm, e usando a palavra livre-arbítrio como refúgio, sendo enganado por esses espíritos obsessores, que utilizam eles para vampirizar as suas energias e fazer com que os mesmos se afastem por um tempo, por muito tempo,
E quando esses médiuns não são mais úteis a esses espíritos vampirizadores, são descartados. E somente quando são descartados é que esses médiuns, depois de muito tempo, muitos anos, acordam, aí querem de toda forma recuperar um tempo que não volta, onde acabaram tomando consciência tardiamente que foram enganados pela vaidade, pelo ego, pelo cinismo, pela própria inteligência. Nós sabemos que a mediunidade, ela aflora em nós todos os sentidos que temos. Todos os sentidos. Nós, médiuns, não sabemos lidar com tudo isso. Por isso que cada dia uma luta para nós ouvirmos o que as pessoas têm a falar. E as pessoas são encarnadas e desencarnadas. Nós mesmos passamos a ouvir os obsessores, que às vezes vêm nos elogiar, e muitos desses obsessores se passam pelos espíritos guias, que estão ali, escalados para trabalhar conosco, e às vezes os médiuns invigilantes ficam toda hora falando do guia espiritual e esquecem da própria personalidade do que são. Não percebem que estão ficando prepotentes, que estão se isolando, que estão se afastando dos amigos, que estão sendo arrogantes e sempre utilizando o nome do Espírito como fuga para evitar repreendas das coisas que estão fazendo aos seus próprios irmãos. A mediunidade é um caminho que desperta a inteligência e também faz acordar todas as experiências que os médiuns tiveram em suas encarnações. Faz lembrar muito das influências das vidas passadas, no quesito inteligência, riqueza, vaidade, orgulho, principalmente, acabam ficando milindrados, com medo. E essa milindragem toda é o que faz com que o médium, por orgulho, saia das atividades das escolas iniciáticas da Terra e, com isso, não conseguem vencer os seus próprios vícios, as suas próprias fraquezas. Quando Jesus nos fala sobre oração e vigilância, é para que fiquemos atentos ao nosso sistema nervoso, às nossas palavras, nossos gestos, até o nosso ponto de vista da vida que temos em família, que temos em trabalho, a nossa convivência social, ela acaba ficando em xeque. Porque às vezes queremos impor coisas que a gente tem, que a gente é, mas que a gente não sabe lidar. Sala de concentração. Eu posso falar de mim. A sala de concentração me ajuda muito, mas muito mesmo, pois as informações são importantíssimas para que eu, como um trabalhador de uma casa como essa, Templo Maria Santíssima, esteja sempre atento, me policiando para que eu não caia nessas armadilhas. Então você que está também junto comigo fazendo esse estudo com o médium ali, Gilberto Rissato, sendo intuído por estes instrutores espirituais que querem ajudar os médiuns a cumprir esse trabalho sacrossanto de forma idônea, pois não é fácil. Como ele mesmo disse, muitos médiuns envaidecem
Muitos médios buscam a sua estrutura financeira, esquecendo que o principal papel é a estrutura espiritual. Pois quando há um comprometimento com a mediunidade, é porque o espírito tem a consciência de que ele precisa corrigir-se dos erros cometidos em vidas passadas, se fora dado a ele esta oportunidade de usar essa grandiosa ferramenta mediunidade para que ele possa auxiliar as pessoas que buscam nas casas espirituais um socorro. Então você, meu irmão, que é um médium, e eu sei que você está na escuta no dia de hoje, procure se autoanalisar, ouça novamente estas instruções, ouça, analise para que você não caia nestas provocações, nas tentações mundanas. Cuidado, como bem deixou claro os mentores espirituais que estão aí, intuindo desses médiuns chamado Gilberto Rissato, como ele disse bem, muitas vezes os obsessores, alcançando uma brecha, descobrindo uma brecha na cabeça de um médium, ele começa a se passar como mentor espiritual para poder estimular o médium a fazer as coisas erradas. O médium ele precisa discernir claramente, peraí, essa mensagem aqui não condiz com os ensinamentos do Cristo, pois toda mensagem que vem do mundo espiritual tem que ser condizente com aquele grande médium que passou neste planeta chamado Cristo, o médium de Deus, o médium do amor, o médium que mediava o amor. Então todas as mensagens que vêm do mundo espiritual têm que condizer com a mensagem do Cristo Jesus, senão, meu irmão, minha irmã, não é a realidade. Não é a realidade. Então, mais uma vez, eu agradeço ao médium, agradeço à casa, agradeço a sua presença aqui na sala de estudo, importantíssima para todos nós. Olha, Dr. Bezerra, Dr. Adolfo Schutz, o mentor espiritual dessa casa, o dirigente espiritual, ele diz que a missão que essa casa tem, olha que maravilha, é reunir, reagrupar, redirecionar os seios familiares com a mensagem do Cristo de Deus na Terra, tendo como base a humildade, a disciplina como regra, a perseverança como objetivo. Aplique na sua vida também, aplique na sua vida. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Obrigado você que está aqui no dia de hoje. Convide outras pessoas. Vamos espiritualizar a humanidade. Eu acredito que é possível espiritualizar toda a humanidade. Ora, nós temos aí uma ferramenta poderosa chamada internet. Então eu convido a você, faça a sua parte. Vamos espiritualizar a humanidade. Vamos falar daquilo que nós estamos aprendendo. Passe adiante. Uma forma simples. Eu não sei falar, Júlio, eu não sei me expressar. Uma forma simples. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. E não se preocupe com o julgamento de ninguém não, tá? Sabe, grandes erros é cometido quando nós agimos para agradar as pessoas. Não, eu não posso fazer isso porque eu vou desagradar aquele que pensa diferente. Ora, é um erro. Não, é errado sim. Eu tenho que agir conforme aquilo que eu acredito, que eu creio. Então eu convido a você, faça parte, não fique à parte. Sabe, do sonho dessa casa, né? O sonho dessa casa é isso, é reunir, reagrupar, reespiritualizar o seio familiar. Então para isso nós estamos na matéria e sim, precisamos de um espaço onde criemos um hospital holístico, onde possamos colocar aqui uma escola. Sabe, hoje é quinta, na terça-feira fui até o Santuário Saracali e ali, fazendo uma preparação para a semana que vem, o grande cerimonial egípcio, eu ia analisando o quanto que aquele espaço vem se transformando, graças a uma mente ousada,
uma mente ligada à fé, a Deus, que acredita no impossível, pois aquela terra, aparentemente, era impossível hoje ter o que tem. Pela aparência que ela tinha, não se imaginava, não tinha como, mas uma mente ousada velar adiante. E o trabalho que essa casa faz é para que você também tenha essa ousadia do bem de acreditar naquilo que os outros dizem ser impossível. Eu convido a você, entra, como diz o Gilberto, na arca, nos ajude a pulverizar no mundo a mensagem do Cristo de Deus. Ajude esta casa dentro das suas possibilidades. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.